Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais uma live. Agora com a doutora Marina Bucar. Doutora Marina Bucar, a médica do Piauí, que mora na Espanha, que vai conversar com a gente sobre as matérias que saíram essa semana, saíram nesse final de semana na revista Veja, em que se contesta, que médicos, cientistas contestam os resultados dos trabalhos feitos sobre a hidroxicloroquina. Ainda a hidroxicloroquina como uma conversa importante. Olha, vi uma Elda Bucar, deve ser parente da doutora, não é? A doutora vai falar com a gente não sobre tratamento, mas sobre esses estudos, essas pesquisas e essas conclusões que os médicos analisaram os trabalhos e concluíram várias coisas sobre as pesquisas, sobre os estudos feitos. E tem muita coisa nebulosa, né, nessa história de medicamento, nessa história da própria doença, né? Ninguém sabe nada. A verdade é essa. Agora, claro, 5 meses depois já se sabe mais alguma coisa, mas ainda não é uma coisa que todo mundo sabe tudo sobre a doença, uma doença amplamente estudada. Ainda não é. E a doutora Marina mora na Espanha. A doutora Marina foi decisiva para ajudar a população do Piauí. Ah, obrigada, Amélia. Foi decisiva junto à população do Piauí, porque ela ajudou o protocolo lá. E agora nós vamos saber dela como é que ela avalia esses estudos que foram publicados. Alô, boa tarde. Boa tarde, Leda. Tudo bem, doutora Marina? Tá boa? Bem, prazer. Como está aí na sua Espanha? Tudo bem, tudo indo. Tentando que não tenha uma segunda onda muito importante. A gente teve notícia por aqui de que tinha uma ampliação do número de pessoas com Covid nesse momento. Isso procede ou não? É um exagero? Sim, porque mais na costa mediterrânea, digamos assim, Catalunha, Valência, Ilhas Baleares, porque realmente são mais nas províncias onde a primeira onda não foi tão importante, agora estão tendo agora. Ah, tá. Aqui em Madrid estava tudo bastante leve, mas é verdade que hoje também os números aumentaram. A gente espera que não chegue no mesmo nível deles, porque realmente nossa primeira onda já foi muito importante e provavelmente já existe uma certa imunidade, não tem por que ser uma grande... Estatisticamente não tinha por que ser, né? É. Vamos esperar. E falando um pouquinho da sua terra, lá no Piauí, está tudo sob controle? Bem, em Floriano aumentaram os casos, mas parece que não aumentou a letalidade, então, bem, dentro de tudo... Menos mal. Menos Porque parece que a gente vai ter que conviver durante um longo tempo com esse vírus, né? Isso, então, sim, provavelmente vamos ter que conviver por um longo tempo. Tem gente que diz que pelo menos até 2022. Então, o que a gente tem que encontrar são encontrar maneiras de conviver com o vírus que não seja trancado em casa, né? E parado. Tá difícil, mas vamos lá, né? Que fazer o quê, né? Tentar sobreviver a ele. Isso. Não é? Esse fim de semana, a revista Veja publicou uma matéria com especialistas contestando estudos que não viram conclusões positivas sobre o uso da hidroxicloroquina. Aliás, eu nunca vi um remédio, não sei se a senhora conhece outro, mas eu não conheço nenhum que tenha despertado tão antigo o remédio e desperta tantas raivas. Agora! Ódios. Não é uma coisa tão esquisita. Sim. Não é? Mas vamos lá.
Esses 37 especialistas brasileiros, americanos e ingleses divulgaram no sábado uma carta aberta para contestar as conclusões dos ensaios clínicos publicados em revistas científicas mesmo, né? Isso. Então, eu faço parte, eu tenho a honra de fazer parte desse grupo. É um grupo de pesquisadores, a maioria são matemáticos, nem todos são médicos, graças a Deus, porque são os que sabem realmente de estatística. Médicos a gente sabe um pouco para poder interpretar e fazer alguma coisa, mas eles são os que sabem. Alguns médicos e alguns pesquisadores de ciência básica, digamos assim. E a maioria tem doutorado e tem sabe muito e tem muita experiência com ensaios clínicos. Então, eu realmente sou das menos técnicas de todos deles e é um grupo muito bom. Então, o que eles viram, essa carta, a gente tem um grupo de WhatsApp e vai comentando. Eu, na verdade, estou aprendendo mais que comentando. E se comenta que dos resultados, que chama muita atenção, os resultados, lê os resultados, os dados que o artigo expõe, são o que aconteceu com os pacientes, e logo lê as conclusões que o autor dá, que parece que ele está dando a opinião dele, não a interpretação dos dados. E realmente não tem nada a ver. Se a gente colocasse numa coluna resultados e na outra coluna conclusões e pedisse para um aluno e fazendo a ligação de que com certeza não ia chegar ao que os autores colocam. De qualquer aluno de graduação, não precisa nem ser aluno com doutorado nem nada. Então, lendo os resultados, que realmente o que importa são os resultados, de maneira precisa e científica, o que se vê é que existe evidência do efeito benéfico da hidroxicloroquina. Foram publicados 3 estudos randomizados. Lembrar que os estudos randomizados são os que aportam mais evidência, digamos, de mais qualidade de evidência, para dizer melhor. E foram publicados esses 3 estudos e todos 3 dizem que a hidroxicloroquina não é eficaz. Mas quando a gente lê os resultados de maneira precisa e científica, o que a gente vê é que sim, que se viu, existe evidência positiva a favor da hidroxicloroquina. O que acontece é que essa evidência, a gente provavelmente o tamanho da amostra, o tamanho do estudo, não foi suficiente para que a gente tivesse certeza que esse efeito positivo fosse devido ao fármaco ou à casualidade, que em estatística se chama azar. Por dar um exemplo, para que não seja uma coisa assim tão chata, digamos assim, para dar um exemplo, por exemplo, a intenção de votos, não? Que é uma coisa que que as pessoas são mais ou menos familiarizadas. Então, se a gente diz que um candidato A... não sei o que aconteceu. A gente diz que um candidato A tem 55% de intenção de votos, o que é que a gente vai dizer? Que indica que ele vai ganhar. Uhum. Mas não temos certeza, porque vai depender da margem, porque tem uma margem de erro, né? Erro. Então, se a gente, por exemplo, quanto mais pessoas se entrevistam, menor a margem de erro. Uhum. Não? Se a gente se entrevistasse a todos os que vão votar, ia ser próximo a 0, não? A margem de erro não é 0, porque sempre pode acontecer outras coisas, né? A pessoa morrer antes de ir votar, trocar, mudar de opinião, o que for. Mas quanto mais pessoas, menor a margem de erro. Então, se a gente faz uma enquete com menos pessoas e a margem de erro é de 10%, o que é que a gente vai concluir? É provável que esse candidato ganhe com 55% de votos, mas existe uma margem de erro de 10%, podendo variar entre 45% e 65%. Então, cabe a possibilidade de que ele perca. Certo, não? Então, se a gente faz a entrevista em mais pessoas, diminui a margem de erro, então a gente tem mais certeza que o valor real vai ser próximo aos 55%. Certo? Então, o que está acontecendo nos estudos da cloroquina é isso. Se está concluindo que a cloroquina é melhor que o placebo, digamos assim, então, mais que essa margem de erro que nos ensaios clínicos se admite entre 5% e 10%, alguns autores 5%, outros 10%, a maioria falam de 5%, essa margem de erro é maior que 5%, que é a tal P significativa, que é o risco de que o resultado seja devido à casualidade, por dizer de alguma maneira.
Então, a conclusão técnica seria: existe evidência positiva da hidroxicloroquina, mas não podemos dizer que essa evidência é devida, não seja devida à casualidade. E o que os autores estão concluindo tem um que inclusive diz: não existe nenhuma possibilidade de eficácia da hidroxicloroquina. Então é como dizer, candidato A, na nossa enquete teve 55% de votos, mas é impossível que ganhe a eleição. É isso que eles estão dizendo, então. E realmente isso não é uma invenção nossa. Esse é um erro muito comum, esse da P, de não encontrar uma P significativa, ou seja, esse risco dessa incerteza, digamos assim, ser suficientemente baixa. Para concluir, é um erro bastante frequente, principalmente nos papers médicos, infelizmente. Inclusive, a Associação de Estatística Americana, a Associação Americana de Estatística, que é o principal órgão no mundo de estatística, em 2016, emitiu um comunicado, não sei se um comunicado ou um artigo, um comentário, falando já que estavam muito preocupados porque tinham muitos artigos médicos concluindo coisas que não eram o que os dados estavam dizendo. Indicando. E a gente tinha que ter cuidado com isso. Isso foi um alerta em 2016, a gente não escutou esse alerta, continuou cometendo esses erros. Isso não é a primeira vez, é muito comum. E até que chegou na Covid, e como tudo é tão condensado, a gente está notando mais isso. E é um erro muito importante de ser visto, porque realmente a maioria dos científicos, dos gestores, para tomar sua decisão, dos científicos, melhor dizendo, dos médicos, dos gestores, para tomar sua decisão, leem só as conclusões dos estudos, porque seria impossível ler tudo ou saber interpretar. Um gestor não tem por que saber interpretar um estudo, e todos os médicos, é verdade, que não sabem interpretar. Então, emitir uma conclusão que não é verdadeira tem muita repercussão na conduta médica, e é o que a gente está vendo que está acontecendo agora. O que realmente eu não entendo, sinceramente, é que os autores digam isso não está certo, mas sempre cada um puxa para o seu lado, né? O que quer. Não sei por que querem isso, mas puxa para o seu lado. Mas que uma revista científica, que tenham revisores, que seja muito importante, não veja isso e aceite essas conclusões, é um pouco triste. E mais ainda, que a comunidade científica vá passando uma informação errada de um para os outros, e a gente vê muito divulgador científico, muito médico repetindo a conclusão como se fosse assim um louro, e repetindo a palavra evidência científica, P não significativa, e realmente eu prefiro acreditar que essas pessoas não leram o artigo completo, que pensar que realmente a gente tenha um ensino deficiente de ciência, né, nas nossas faculdades, que seria a outra opção. Tem algum interesse nisso que não é facilmente detectável, né? A gente não pode afirmar, mas que é muito suspeito, porque tem toda uma guerra, né, em cima de um remédio que é barato, que pessoas com lúpus tomam. Já escutei de várias pessoas com doenças autoimunes que tomam o remédio e não tem nada do que alguns médicos dizem que vai acontecer, né? Claro. Hoje, por exemplo, em Brasília, vários médicos brasileiros, doutora Raíssa, doutora Luciana, doutora Nise Yamaguchi, vários médicos brasileiros foram às autoridades nacionais tentar propor o tratamento precoce, o protocolo precoce, na tentativa de diminuir o número de mortos, né? E que parece que está funcionando, né? Lá na primeira etapa, né? Sim, eu vi e pessoalmente eu tenho que parabenizar esses médicos, alguns são amigos meus, inclusive quando eu vi hoje eu lembrei de como tudo começou. Tava aí o Dr. Sabas, que não sei se sabem, foi meu professor, Dr. Sabas Vieira, e foi ele quem se comunicou comigo e me pediu para eu falar tudo. E eu estava revisando hoje nossas primeiras recomendações de tratamento precoce. A terceira atualização foi do dia 12 de abril. Eu não me lembro quando foi a primeira, mas a terceira foi do dia 12 de abril. Realmente, que eu saiba, foi a primeira do Brasil. E foi ele quem coordenou, não foi uma coisa que eu fiz. Eu dei a minha opinião, mas tinha outros médicos, cardiologistas, intensivistas, e ele que coordenou, ele que lutou por isso.
Mas, e eu, mano, lembrei de tudo isso, lembrei dos médicos, de todos. Mas eu queria deixar claro que, realmente, pessoalmente, todo mundo sabe a minha opinião, mas o grupo com a carta não é que queira defender que a cloroquina seja eficaz, porque realmente evidenciar, realmente ainda tem esse nível de incerteza, por dizer de alguma maneira, mas o que se quer defender é que as conclusões não são essas e que realmente o que não se pode dizer é que não é eficaz. Uhum. Isso não se pode dizer. E ia dizer uma coisa, mas... Mas as pessoas os médicos que estão usando a cloroquina, eles estão reportando que tem Com sido certeza, não. eficaz, né? Resultados clínicos, sim que há. Resultados clínicos benéficos, isso é uma coisa que realmente eu ainda não vi dizerem que não, utilizado no momento correto. E o que é interessante também desses estudos randomizados é que não se viu nenhuma arritmia com morte súbita pela hidroxicloroquina. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para dizer. Com os estudos anteriores, o Dr. Rich tinha falado de uma estimativa de 0,05%, que já é um risco baixo, mas aí estavam misturados muitos estudos, e com os randomizados, que são estudos mais controlados, não se viu nenhuma. Então, realmente, certeza 100% que é eficaz, não... Cientificamente eu não posso dizer, mas sim que podemos dizer que não tem efeitos secundários importantes, como se disse, só se viu mais gastroenterites e tal. Então, quanto ao nível de incerteza, é verdade que existe um nível de incerteza, digamos, que a medicina, para se ter uma ideia, se admite 5% de risco de que seja devido ao azar. Menos de 5%. Mais de 5% de risco, a medicina já considera que é muito... que já não é significativo, ou seja, também é uma exigência grande, não? E uma coisa importante é que os 3 estudos viram benefício. Então, imagine aí como se a gente jogasse uma moeda, não? E jogasse uma vez, saísse cara. Jogasse 2, saísse cara. Jogasse 10, saísse cara. A gente já ia ficar com a pulga atrás da orelha, né? Jogasse 100, saísse cara. Então, posso dizer com certeza que essa moeda tem um problema? Que não é tudo devido ao azar? Não, com certeza não posso dizer. Mas é muito provável, quanto mais se vai repetindo, tem essa que é reproduzível esse resultado, quanto mais se repete o mesmo resultado, é menos provável que seja devido à casualidade. Isso é uma coisa que não necessita ser científico para saber. Para concluir, né? A senhora está podendo usar aí na Espanha a hidroxicloroquina? Não. Bem, a gente utilizava, aqui nunca foi um protocolo estendido e oficial como no Brasil, oficial que quer dizer que o Ministério da Saúde aconselhava como no Brasil, ou pelo menos deixava a margem do médico. No meu hospital sim que se utilizava, mas no dia 3 de agosto saiu uma notificação da Agência Espanhola de Medicamentos que não recomendava por esses estudos. Então, por enquanto, a gente continua dizendo as mesmas coisas para a gente, mas realmente, oficialmente, estamos num período de stand-by, mas a gente vê aqui e ali que uma pessoa, um médico, o diretor, o presidente da Associação de Medicina Interna da Espanha, deu uma entrevista outro dia dizendo não podemos fechar esse debate, porque realmente não podemos fechar. Quando as pessoas dizem não é que eu queira encontrar uma coisa que não existe, é porque realmente é muito triste descartar um fármaco em um momento que a gente não tem tanta opção, nem tem tempo para procurar. Então, realmente eu fico triste quando se descarta algum fármaco. E sim que eu quero, e se existe uma possibilidade de que esse descarte não seja por um motivo real, mais ainda, que é o caso que está acontecendo aqui. Aqui no Brasil, alguns médicos recomendam e outros não. Alguns usam, outros não, né? Então, a proposta da carta era para que essas conclusões fossem retificadas, porque realmente os gestores decidem por ela, né? E algumas pessoas também falam do impacto da hidroxicloroquina, que nesses estudos variou, o mais importante, digamos assim, variou de 16%
redução do risco, digamos, de 16% em pacientes jovens, mas subiu para 45% nos pacientes maiores de 50 anos, ou seja, reduziu o risco de hospitalização em 45%. Provavelmente, se fosse um estudo feito somente com esses pacientes maiores de 50 anos, com o mesmo número, mas só maiores de 50 anos, provavelmente teria saído significativo, porque realmente é um efeito maior. Mas mesmo os 16% ou os 18% vendo de maneira global, tem gente que acha pouco, mas só para dar um exemplo, a mamografia, que é uma indicação totalmente que ninguém tem dúvida, né? Totalmente certa, para preventiva, digamos assim, para detecção precoce do câncer de mama, tem uma redução do risco de 15% só de mortalidade para câncer de mama. Se necessita fazer 2.000 mamografias para salvar uma pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso é que as condutas na medicina não têm um impacto, não necessariamente tem que ter um impacto de 80%, 100% para serem indicadas. Vai depender de muitas coisas. Que esse paciente diminua o risco dele em 18% de hospitalização, vai evitar o colapso, mas não é só isso. Aqui a gente está falando de tratamento precoce de pessoas que estão praticamente sadias, né? Esse estudo foi feito, a média de idade era de 40 anos, então a maior parte dos pacientes eram jovens. Quanto mais jovens e com menos fatores de risco, obviamente a gente vai ver um menor impacto do tratamento. Não significa que não seja eficaz, mas é porque a amostra necessita uma amostra muito maior, porque o efeito é muito diluído. Mas mesmo esse 18% já seria uma redução importante comparando com outras condutas também realizadas de maneira precoce e indicadas de maneira incontestável pela medicina. O negócio que as pessoas também acham que a medicina é uma ciência exata, né? E não é, é uma ciência natural e nós não temos certezas. A gente tem evidências mais ou menos prováveis, mas certezas a gente não tem. E, sobretudo, nessa doença, né? Porque cada um tem um sintoma diferente, cada um tem uma reação diferente, não é? Não é uma coisa padronizada, né? Tem gente que... Ontem mesmo eu vi depoimento de umas pessoas que testaram positivo, tiveram a doença e tal. Uma não teve 0 de febre, a outra teve 40 graus de febre o tempo todo. Os sintomas são muito diferentes de uma pessoa para outra. Claro. E os primeiros sintomas realmente são muito inespecíficos. Até os médicos que pegamos a doença, realmente a gente vê que os primeiros dias é muito difícil até da gente se diagnosticar. Será que estão pesquisando algum remédio que possa... Porque tem o Tamiflu, que serve para H1N1, não é? Sim, mas também não temos evidenciado o Tamiflu, hein? Não? Se indicou, mas tudo bem. Com isso não teve problema. Aí eu queria pensar, será que estão pesquisando um H1N1 para o Covid? Um tipo H1N1 para o Covid? Um tipo de antiviral para o Covid, não quer dizer. Não? Sim. No caso, seria o Remdesivir, que é um antiviral também. Mas é caro pra caramba, né? Sim, mas não é só o preço. Realmente, o estudo com o Remdesivir não se viu resultados espetaculares. Ah, é? Não, como para indicar a todos. Nem que fosse barato, realmente não se viu um resultado espetacular como para indicar a todos. E nos objetivos, a gente fala de intervalo de confiança, digamos assim, que um tratamento pode ser benéfico ou ter resultados positivos ou negativos, não? Então, existe uma linha no meio, que seria o 0, que o deixa de ser positivo para negativo. E no Remdesivir, em várias variáveis, em algumas era positivo, em outras era negativo, outras estavam no caminho do meio, então realmente não tem como confiar muito em todos os resultados dele. Então, a indicação hoje do Remdesivir é para pacientes nem muito leves, nem muito graves, nem na fase infecciosa como tal, porque realmente o estudo não mostrou tanta evidência assim, nem para pacientes entubados. Pacientes entubados já estaria contraindicado. Logo, o Remdesivir não pode ser utilizado mais de 5 dias. Ele dá muita insuficiência renal. Então, também não é um milagre. As pessoas estão procurando um milagre para a Covid, quando a gente não tem um milagre na medicina para quase nada. Fora os antibióticos para pneumonias, coisas assim, a gente não tem um milagre.
O Remdesivir, então, seria para quando o pulmão tiver com, sei lá, 30% de inflamação, 40%, assim? O Remdesivir é isso, quando o paciente está, a indicação daqui hoje, porque isso obviamente mudará dependendo do país, dos gestores e isso. É do paciente que já está inflamado, isso que já tem alteração pulmonar e que não melhorou com corticoide e antes de necessitar intubação. Ah, naquela... também Fica ali no intervalo, né? Entre uma isso, coisa e outra. Já moderados. Falando de esperança, já que não temos a medicação, será que teremos a vacina brevemente ou você só acredita que para o ano? Pode ser, eu acho que das vacinas que estão saindo, não só eu, mas esses científicos do básico que sabem muito mais, tem uma imunologista aí que sabe muitíssimo, parece que a mais promissora vai ser a de Oxford. Uhum. Aqui, teoricamente, daria menos efeitos secundários e parece que está sendo eficaz nos testes. Não sei quando sai. Hoje eu ouvi na rádio o presidente da associação daqui, de pneumologia, e ele disse que se prevê a nível de sociedade, digamos, para o ano que vem, para janeiro ou fevereiro do ano que vem. Não sei se vai depender de país a país. Eu sei que já está sendo testada com bons resultados. Mas eu não sei se podemos esperar até chegar a ela, né? O problema é que depois que for aprovada, tem a produção, né? Que também vai levar um tempo. Então, não vai ser assim em cima, né? Se ela for aprovada em janeiro, a gente pode tomar em fevereiro. Talvez só em maio, junho. Não sei, talvez se antes de janeiro, fevereiro possa soltar para a sociedade, pode ser, mas eu acho que não vai ser para esse ano, para a sociedade, eu acho que vai ser difícil. Também é verdade que cada dia eles vão queimando etapas, cada dia eles vão diminuindo a burocracia. Então, isso é a previsão, mas pode ser que eles digam, pois nada, agora vamos saltar outra etapa e vamos botar para todo mundo. Não sei, mas a previsão com a burocracia de hoje seria para o ano que vem. E você tem esperança na vacina? Ou tem medo? Ou tem receio? Ou vai esperar fazer um efeito? Você acha que deve esperar? Que a gente porque está todo mundo querendo cair de boca na vacina, né? Essa vacina, tem uma vacina ali, vai todo mundo correndo, né? As primeiras que saíram, essa da China, realmente eu tinha muito medo. Essa de Oxford, realmente eu sempre tenho medo de terapias experimentais, porque realmente a gente não sabe, não só não sabe o efeito dela, mas não sabe exatamente que efeitos secundários. Nas medicações que são off-label, ou seja, que a gente já tem teste em outros, pelo menos a gente sabe como esse fármaco vai atuar no corpo. Não sabe exatamente na doença, mas a gente já tem alguma informação, né? As experimentais a gente não tem nenhuma informação prática, só teórica, então eu sempre tenho muito receio da terapia experimental, principalmente quando não são pacientes com uma alta taxa de letalidade. Porque uma coisa é usar algo experimental em um paciente com câncer que tem 1 semana de vida, então dizer, se eu utilizo pode dar certo, se eu não utilizo tem 1 semana de vida. E outra coisa é utilizar em pacientes como de prevenção, como numa vacina. Mas tenho que dizer que essa imunologista que sabe 1000 vezes mais que eu, confia muito nessa vacina, então, como eu confio nela, eu tenho que dizer que assim que eu confio na vacina. Essa imunologista da Espanha? Não, é do Rio de Janeiro, é do grupo desse de pesquisadores, o nome dela é Cláudia Paiva. Cláudia Paiva. Cláudia Paiva? Isso. Nossa, preciso entrevistá-la urgente. Precisa, com certeza, porque ela é muito inteligente e ela sabe muito, muito, muito. Ah, que bom, que bom. Eu estava querendo tanto entrevistar alguém que pudesse falar sobre vacina e tudo, pois porque pronto, estão me solicitando muito isso, mas eu não estou achando a pessoa. Agora achei. A Cláudia. Que bom, que bom. Você tem o contato dela, provavelmente. Depois eu vou te pedir o contato dela, porque eu não tenho ideia. Marina, me diz uma coisa. Essa vacina da Rússia, então, é mais assustadora ainda, né? Porque eles não contam nada da vacina. Porque essa da China, a Sinovac, o governo de São Paulo fez parceria. O governo federal fez parceria com a de Oxford. E a da Rússia, o governo do Paraná parece que vai fazer uma parceria. Já assinou alguma coisa e tal. Só que a da Rússia ninguém sabe nada mesmo, né?
Eu não posso opinar, porque realmente eu não sei. É difícil. Não sei. Pode ser que o pessoal do Paraná saiba. Saiba, A né? gente tem uma médica no sul que ela é russa, não sei exatamente de que estado ela é. E talvez ela conheça melhor, mas da Rússia eu não posso opinar. Mas a Cláudia me disse que a de Oxford vai ser a melhor, então eu confio na Então a Cláudia. Cláudia é a pessoa. Eu vou conversar com a Cláudia. Aqui no Brasil está funcionando muito, eu acho, esse grupo esses médicos que foram hoje estar com o presidente Bolsonaro e que foram defender o protocolo precoce, eles se combinaram todos, não todos, mas a grande maioria pelo Zap, né? Isso. Foi uma comunicação assim que começou pequenininha, foi crescendo, hoje já são mais de 10 mil, né? Isso está sendo uma parceria importante, né? Com certeza. Eu participo de alguns desses grupos e realmente tem muita troca de informação, muito apoio, quanto a estudos, quanto a casos, colocam casos clínicos, realmente somos só médicos, tem que se dizer, isso não se passa para outro lugar, se colocam casos clínicos. E nesse grupo também dos estatísticos, a gente tem um grupo de WhatsApp, como eu disse, e a gente também acho que se aprende muito nos grupos, se aprende muito. E como não tem realmente a gente não se conhece muito, porque nos conhecemos aí, tem uma coisa maior que a gente que nos une, e isso é interessante, a gente tem uma certa empatia, porque tem algo que nos une, mas ao mesmo tempo a gente não se conhece tanto como para ter tantas vergonhas, não? Que teria talvez de se conhecesse mais, não sei. Então, eu conheci muitos amigos, muitas pessoas maravilhosas nesses grupos e que algumas eu espero manter para toda a minha vida. Que bom isso, né? Porque tudo na vida tem uma coisa boa, né? Com Até um certeza. vírus desse proporcionou uma troca, né? Uma troca de conhecimento e uma união em torno de um assunto, né? Que ajuda, na verdade, porque pouca coisa ajuda num momento desse, né? Não Com tendo certeza. remédio. Isso eu acho que é a maior aprendizagem que a gente pode ter, eu sempre falo, desse conhecimento acumulado das pessoas. E realmente eu acho que, eu não sei se a epidemia vai durar muito mais. Os estatísticos dizem que realmente essa catástrofe que a gente teve, a gente vai ter até 2022 casos, mas não vai ser essa catástrofe que a gente teve, vai ser uma coisa que a gente vai conseguir lidar. Então, eu não sei se os dados vão servir para evitar tudo que a gente está falando dos estudos e mais, vamos conseguir retificar isso, mas eu acho que devia ter pelo menos a aprendizagem desse conhecimento, dessa humildade de construir o conhecimento, de fazer as coisas bem. Será que se dentro de 2, 3 anos acontecer alguma outra catástrofe, porque pode passar, né? Pode acontecer, como a gente vai reagir? Se um colega do grupo sempre fala, vai vir um asteroide contra a Terra, vamos esperar ensaios clínicos randomizados para decidir o que fazer. Vamos nos unir, vamos falar mal um do outro, vamos destruir reputações de pessoas com uma vida acadêmica, profissional importantíssima, como o Dr. Richard, o Dr. Didier Raioult, que é muito triste o que se está fazendo. Vamos ser ditadores do cientificismo, quando a gente depois começa a perguntar e ver que a pessoa também de ciência nem sequer entende muito, mas tem essa ditadura do cientificismo, e com a ética a níveis baixíssimos, ou o que é que a gente vai decidir ser, né? Então, eu acho que essa é uma grande aprendizagem que a gente tem que levar dessa epidemia. Fazer o quê, né? Não é? Tem que aprender com o que temos para aprender, né? Eu espero que a gente aprenda, que eu também não tenho certeza se vamos aprender. E vocês estão usando máscara aí? Sim, usamos. Você recomenda? Se não é possível a distância social, sim. E em lugares fechados, e isso sim. Outra coisa é que vai fazer uma corrida no meio do campo e não tem ninguém a 100 metros de diâmetro, né? Então não tem sentido. Mas realmente, se não se pode fazer a distância, manter a distância social, sim que é recomendável. Muita gente fala, mas eu já sou IgG positivo, então não tenho por que utilizar máscara.
realmente, teoricamente, não teria, mas imagina se a gente andasse na rua com o pânico que já existe, um pânico muitas vezes inventado e sobredimensionado, e a gente visse pessoas com máscara, sem máscara. Uma pessoa não leva aqui na testa IgG positivo, né? Então, eu acho que um pouco de cortesia com as pessoas, se você não tem um problema de saúde e tal, eu acho de usar máscara porque para manter um pouco a tranquilidade na sociedade também, né? Aliás, a falta de tranquilidade e o medo estão atrapalhando bastante, né? Atrapalharam muito e agora ainda continuam atrapalhando. A retomada do comércio, dos restaurantes, dos shoppings, aí já aconteceu? Sim, dos restaurantes, bares, mas tem que manter a distância. O foro é limitado a 30%, se não me engano, em cinemas, museus, coisas assim, que são lugares mais fechados. Os bares no terraço e dentro também poucas mesas e mais afastadas. E quem conhece aqui a Europa, eu tô até gostando disso, porque quem conhece a Europa sabe que os restaurantes a gente fica com a cadeira que fica quase triscando na pessoa do lado, né? Que eu sempre achei isso horrível. Porque tá escutando a conversa das pessoas do lado. Nesse sentido, até bem. Então, Nesse sentido, até bom. É isso. Tem que manter um pouco a distância. E à noite, por exemplo, danceterias, boates, coisas assim, funcionam até as 2 em alguns lugares e até as 12 em outros. E algumas medidas assim. O colégio dizem que vão retomar, mas eu tenho um pouco de receio, porque tem muito medo. Existe muito medo ainda na sociedade. Todo mundo foi para a praia. Todo mundo ficou um pregado na outro na praia. Mas agora, para o colégio, todo mundo está com medo. No colégio está todo mundo com medo. É engraçado porque nos aviões e tal também está todo mundo perto. Mas a hora que fala de ao teatro, fica todo mundo, não, teatro não, né? Umas coisas são interessantes. Seu filho ou sua filha, não sei, é pequeno, não é? Sim, 3 anos. 3 anos. É Aí como a não vai sua para o neta, mais colégio, ou menos, né? hein? É como a sua neta, mais ou menos. Ela vai fazer 2 em novembro. Ah, é menor ela. Ela não vai ao colégio. A sua já vai, não? Ele vai para a creche desde os 18 meses. E ele está indo agora? Não, porque com 3 anos ele já passa para o colégio, então estava nas férias, né? Ele teve a quarentena, que não ia, agora está nas férias. Teoricamente, começa dia 10 de setembro. E o que são creches ainda para os menores de 3 anos, sim que está funcionando. A questão é que quando sai um positivo, fecham a creche. Então, sempre fecham a sala. Então, sempre tem aquela coisa. De maneira curiosa, a Sociedade de Pediatria da Espanha emitiu um comunicado que eles dizem que realmente ainda não se sabe bem a taxa de transmissibilidade. Parece que não é tão alta como se diz. As crianças são vetores. Cuidado com as crianças. Estão fazendo uma bomba atômica. Sim, que deve ter uma transmissão, mas não deve ser como se pensava antes. E o que eles dizem é que mesmo que, principalmente nos menores de 10 anos, nos maiores de 10 anos já é mais similar aos adultos, mas menores de 10 anos parece que a transmissibilidade não é muito alta. Mas eles falam que mesmo que fosse, a gente tem que ver o risco-benefício dessas crianças não irem para o colégio. Eles falam de tentativa de suicídio em crianças, muito transtorno da alimentação em crianças, eles estão vendo, muitos transtornos psiquiátricos, falta de transtornos da personalidade, e mesmo os que não têm nenhum, eles estão vendo muitíssimo, que é um dado absurdo, e mesmo os que não têm transtorno como tal, estão perdendo a capacidade de sociabilização. As crianças vão para o parque e tem medo de outra criança, tem medo de se aproximar, não sabe compartilhar o jogo, a brincadeira. Então, porque realmente a gente teve 5 meses fechado. A gente está com medo dos outros, imagina a criança. Imagina a criança. E ainda acrescenta isso que muitos pais estão nervosos, muitos perderam o emprego, muitos perderam o familiar. Então, junta tudo. A gente não vai sair igual de jeito nenhum dessa história, né? Não tem como. Não. Somos outras pessoas já, né? E assim seremos. Temos que ter cuidado para não deixar isso crescer muito e piorar ainda mais, né? Do ponto de vista psicológico, mental. Com certeza. Mas vamos lá.
tomara que alguém esteja estudando essas coisas todas, as transmissões, não é? Como é que se o vírus perde um pouco da força dele em função da faixa etária, sei lá. A gente tem que conhecer, o conhecimento vai demorar, você acha o quê? 2 anos? Sim, que tem muitos artigos já. A Suécia teve resultados muito positivos, por exemplo. Eles não, parece ser que eles não fecharam Não escolas, fecharam. realmente não tiveram problemas. E a França, por exemplo, quando acabou a primeira onda deles, eles começaram, digamos, tiveram os casos positivos, sem gravidade, decidiram fechar, como a gente está fazendo aqui, e logo viram que fechar e deixar as crianças em casa não estava adiantando. Continuava a transmissibilidade. Então, vai se transmitir? Pois pode, mas vamos diminuir isso ficando em casa? Isso é o que a gente não sabe. Tô doida para essa doença ficar conhecida, né? Você deve estar mais ainda, né? Querendo saber dela muito, né? Sim, mas a gente já tem muitos dados. Em qualquer outra situação, realmente, na medicina, a gente não tem evidenciar e não tem certezas para tudo. Realmente, a gente não tem certeza para nada. A gente tem evidências, como eu digo, mais ou menos provável. E a gente vive com isso. A gente vive com isso. Como eu disse antes, se precisa fazer 2.000 mamografias em mulheres para salvar uma. Então, nem é muito bom dizer todos os dados da medicina, porque talvez as pessoas fiquem apavoradas a vida toda, mas realmente a medicina não tem certezas. E a gente está querendo impor certezas nessa doença, talvez a gente nunca tenha. E talvez não seja obrigado, porque para as outras coisas não são, e a gente convive com elas e encontra uma solução. Melhor ou menos melhor, mas encontra com os dados que a gente tem. Em outras doenças, dados observacionais já são suficientes para indicar uma conduta. Esses dados dos randomizados já podiam ser suficientes para indicar uma conduta, mesmo com certo risco um certo risco de ser pelo azar, pela casualidade, mas já podiam indicar. E em outras doenças já indicariam. E na Covid não, eu não entendo E porque o que está impedindo que, no caso da Covid, o que está brecando essa situação? Leda, como me perguntam isso, eu não sou ninguém. Eu sou uma médica. Não, sim, mas eu acho que é no o meu medo. caso. Será que é o medo? Eu acho, em todos os eventos históricos da humanidade, não existiu só um fator, né? Quando a gente estuda a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, São sei lá, vários, né? subida do nazismo, tudo, são vários fatores que, pelo motivo que seja, Deus, a constelação, os astros, o que for, quem você quer acreditar, pelo motivo que seja, todos esses motivos se cruzam aí. Da mesma maneira, as coisas boas da humanidade também são por vários pequenos motivos que, coincidentemente ou não, se juntaram aí. A época de ouro de Atenas, de Péricles. Quando a gente pode imaginar que ia ter tantos sábios juntos, nascendo na mesma época, no mesmo lugar, e estar junto com Péricles e fazer uma Atenas que a gente estuda hoje. Então, são várias coisas. Aí entra muitas. Pode entrar o fator político, que infelizmente se é polarizado, todo mundo sabe isso. A nível mundial, volto a dizer, não quero falar do Brasil para não parecer, mas a nível mundial se polarizou. A OMS, infelizmente, não esteve à altura também. Isso também é uma coisa que não preciso dizer, porque todo mundo já vê. Todo mundo já Eu viu. não sei se não me arrisco a dizer que é a propósito, intencional ou não, porque realmente a gente ouve as declarações das pessoas e diz como essa pessoa chegou nesse cargo, porque realmente nem parecem declarações inteligentes, sabe? Ou seja, nem tem uma argumentação para defender o que eles querem de maneira inteligente. Se a gente for ver o histórico da OMS nos últimos anos, realmente eles estavam preocupados com coisas um pouco alternativas, um pouco secundárias, e talvez tenham se acostumado a isso, a pequenos problemas só, e realmente os problemas mais importantes, cada governo era quem decidia. Chegou uma coisa grande e eles não estavam à altura. É o maior órgão de saúde do mundo? Sim, mas não estavam acostumados a resolver isso. Não sei. Junta farmacêutica? Pode ser, não sei. Junta o que eu disse, que nada disso se estabeleceria se a média da sociedade científica tivesse um nível científico adequado.
eu acho que não teria como se estabelecer. Então, eu sou representante da coordenadora do núcleo científico da faculdade da minha cidade, da Faculdade Floriana. E eu penso muito nisso. O que é que a gente está ensinando para os alunos? Porque essas pessoas que não sabem ler artigos saíram de uma faculdade, não? Então, alguém ensinou para elas. E muitas estão ensinando para outras pessoas. Então, o que é que essa cadeia de transmissão tem alguma coisa nela, né? Tem alguma coisa que está errada. Então, ou então é porque é uma pessoa que pode saber muito de ciência, mas eticamente decidiu colocar sua ideologia na frente da ciência e já não tem uma capacidade de ver os dados reais de maneira científica e correta. Não sei se a propósito intencionado ou porque realmente não sabe, mas realmente o que a gente vê é que não sabem ler artigos. Eu acho que também essa capilaridade, as redes sociais, todo mundo sendo repórter, todo mundo divulgando fatos, né? E divulgando pesquisas, e tudo muito ansioso também, né? Uma ansiedade muito grande. Tudo isso colaborou. Mas vamos torcer, né? Para chegar num momento para a gente saber administrar isso daqui para frente, né? Eu acho bonito a divulgação nas redes sociais. Eu nunca tinha tido nada. Eu realmente não coloco quase nada. Algumas coisas que eu coloco é porque a minha mãe fala: porque as minhas amigas não sabem nada que está acontecendo contigo, nunca mais viram Pedro, não sabem nem como é que tu tá e tal. Mas eu nunca fui muito ativa nas redes sociais. E agora eu vejo e conheci tanta gente. É uma maneira também da gente conhecer pessoas inteligentes, com os argumentos. A gente aprende muito. Isso nunca vai substituir o ensino de uma universidade, claro. obviamente. E ninguém vai ser professor nem dar capacidade de um título para tal, mas para ter um certo conhecimento, trocar ideias, eu acho muito importante. Agora, a questão é que realmente depende da moral de cada um, do valor de cada um, não sobrepassar o que sabe, né? E não se colocar, o que eu vejo muito é que às vezes as pessoas colocam uma armadura científica, mas realmente uma capa, uma fantasia, uma fantasia de um científico e uma pessoa que não é. E o que se está falando é como argumentos de autoridade, porque saiu no Lancet, porque não sei o quê, ou palavras, frases feitas, né? A evidência científica e tal, e depois da evidência científica ninguém sabe direito o que aquela pessoa está falando. E realmente isso é muito similar e quando a gente lê as coisas dessa mentalidade mágica, não? Mágica religiosa da Idade Média e dos paleolíticos e tal, a única coisa que essas pessoas substituíram Deus, os deuses, ou o que for que cresce, ou o padre, ou o que for, por essa ciência que eu nem sequer sei exatamente do que falam, por esses argumentos de autoridade, mas não deixa de ser uma mentalidade mágica, porque se fulano de tal disse, eu tenho que acreditar que é verdade. Então, isso não se descreve em nenhum livro científico que ciência seja isso, né? É o contrário, isso é totalmente anticientífico. A gente vai ter que aprender também sobre isso, né? Sobre como conviver com essa profusão de informações. Mas, enfim, vamos em frente, né, doutora Marina? Com certeza. O que a gente tem que fazer humildemente, o que a gente vê, muitas vezes as pessoas dizem que eu quase não estou colocando coisas no meu Instagram, porque realmente a gente tem que voltar para a nossa vida de sempre, mas tem coisas que realmente a gente não pode deixar passar, porque a maioria, somos médicos, a maioria, por exemplo, desse grupo, somos professores, então é como uma obrigação que a gente tem de, se a gente não fala, se ninguém fala, parece que vai passar para a história como se tudo fosse uma verdade, entendeu? E já não quero dizer que seja que tenha que dar tratamento, que não tenha, que seja eficaz, que não, mas que esses dados sejam revelados, que se fale dos dados. Não, eu não quero utilizar, eu acho que 15% não é suficiente para utilizar, eu acho que o nível de incerteza de 10% é muito, eu não quero arriscar, é muito arriscado. Tudo bem, mas dizer que tenho certeza que não é eficaz, porque os estudos dizem que não é eficaz, que não é verdade. O que a gente vai estar ensinando para gerações futuras?
Não é E isso verdade, só não podemos divulgar, não não, é? e só uma coisa mais, porque isso vai abrir precedentes. Eu não sou política, nem quero ser, mas dentro do meu nível eu tenho que fazer o que eu acho correto, porque tudo vai abrir precedentes para depois. Por exemplo, a gente está vendo muito também corte nas liberdades individuais das pessoas, Sim. na autonomia do médico, na autonomia do paciente. Na Nova Zelândia, por esses resultados, eles estipularam uma multa. Não sei se uma multa, e eu acho que parece até que pode ir para a cadeia do médico que prescreveu hidroxicloroquina para a Covid. Então, isso eu nunca vi na minha vida. Então, se a gente deixar que aconteça isso, eu não posso ir contra, nem falar do governo, nem nada, né? Essa é uma decisão deles. Mas se a gente, no meu nível, que é o de dizer, isso não é verdade, você está tomando uma decisão de uma coisa que não é verdade, isso vai se propagar. Então, o que é que vai ser a próxima coisa? Matar o médico que prescreve? Ou seja, a gente está chegando em umas quebras de liberdades incríveis com a Covid, desautorizar as pessoas, calúnia, difamação, acabar com as carreiras das pessoas. Falando, o Dr. Rich é um epidemiólogo importantíssimo em Yale, e porque ele falou a verdade, as pessoas começaram a atacar ele e atacando de uma maneira tão ridícula, dizendo, sim, ele é epidemiologista, mas ele é epidemiologista de câncer, então ele não tem nada que dizer do Covid, sabe? Então, até os argumentos que essas pessoas utilizam são totalmente sem nenhuma lógica. E a gente vai escutando isso e vai deixando passar. E eu acho que nada na nossa vida a gente pode deixar passar. Nenhuma pessoa, em tudo, né? Uma pessoa que te destrói psicologicamente ou fisicamente, qualquer violência a gente não pode deixar passar. Não é só uma vez. Não pode deixar que isso vá mais. Então, nem individualmente, nem coletivamente. Então, eu acho que é uma obrigação moral de falar. Vai chegar em algum resultado ou não? Não sei, porque eu não decido. Mas eu acho que é uma obrigação moral de falar. Mas calada você não deixou, não ficou, né? Porque tudo é uma questão de escolha e tudo tem consequência, né? É preciso ficar atento e forte. Com certeza. Doutora Marina, muito, muito obrigada. Espero que a sua mãe tenha assistido lá no Piauí. Com certeza. Minha mãe, minha tia, minhas tias, todas as tias que são as amigas da minha mãe, que são como minhas tias, todas te adoram. Oh, meu Deus, que bom! Beijo, abraço. Não, que eu não sou amiga. Que legal. Mande abraço para elas. Eu vi, quando começou eu estava te esperando entrar, eu vi que tinha uma com o sobrenome Bucar. Seria falei, mãe, deve ser... Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Sempre obrigada pelo respeito. Eu sempre fico muito à vontade de falar contigo. Que bom, muito obrigada. Eu fico muito honrada e dá um grande abraço lá para todo mundo no Piauí. E eu assisto muitas lives, hein? Eu gosto muito. Oh, que bom, muito obrigada. Um abração. Abraço. Obrigada pela confiança. Tá? Um abraço, senhora. Tchau. Conversei aqui com a doutora Marina Bucar, do Piauí para o mundo, porque ela mora na Espanha, mas ela está atenta ao Brasil, está atenta aos artigos científicos. Eu acho que ela contribui muito para esclarecer. A gente precisa desse esclarecimento. Eu vou deixar um recadinho para vocês, que às 20h30 no YouTube Leda Nagli eu volto com o Clube da Notícia. O Clube da Notícia é um grupo de conteúdo fechado, que eu faço uma live toda noite, às 20h30. Hoje a live é aberta, então todo mundo pode participar hoje. Eu acho que eu vou deixar até os comentários em aberto, para a gente conversar sobre tudo. Sobre o Brasil, sobre as notícias do Brasil, as notícias do mundo, e sobre o que é importante, como é que a gente vai perceber as notícias. A gente vive um tempo em que as notícias são muitas, mas não sempre são verdadeiras. E hoje em dia está muito comum, até na grande imprensa, na imprensa profissional, pensar uma frase de uma pessoa e sair dizendo que aquilo é verdade, sem olhar o contexto, sem ter todo a fala inteira. Eu acho que a gente não pode, como nesse caso dos médicos e os artigos científicos, a gente não pode olhar só a conclusão. A gente tem que olhar mais que isso. A gente tem que olhar e tem que ficar atento a tudo para concluir de uma maneira correta, sabe? Eu sei que tudo é feito de escolha, mas belas escolhas e boas escolhas fazem parte da vida de boas pessoas. E eu aposto nisso. Eu aposto que eu não quero formar a sua opinião, eu quero te dar elementos para você formar a sua opinião.
Vem participar com a gente do Clube da Notícia? 8h30 da noite, YouTube Leda Nagli. Muito obrigada por agora e até mais tarde. Valeu.